Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Karine, sou professora aqui do Instituto Monte Oreb e hoje nós vamos ministrar a aula de Estratégia e Planejamento Empresarial. Primeiro tema que nós vamos abordar é justamente estratégia. Dentro de estratégia, a gente vai primeiramente pegar a origem desse termo. Então, ele vem de um termo grego chamado estratégia. O que significa? Justamente o plano, o método, as manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou um resultado específico. É a seleção dos meios para realizar os objetivos. Todos vocês devem ter assistido o filme Tropa de Elite 1. Lá mesmo, o Capitão Nascimento fala sobre toda essa gestão de estratégia que a gente vai utilizar no dia a dia. E isso é aplicado justamente nas empresas. Esse é um termo militar. E aí a gente vai verificar durante a aula como ele vai funcionar dentro da administração. A estratégia é mais sobre um conjunto de ações ou escolhas estratégicas do que um plano fixo. Então ele pode ser modelado conforme durante o seu processo, tá? Ele deve descrever o propósito e a conduta ética para a organização, ou seja, a integração do estudo para melhor praticar o que a empresa necessita. O dia a dia da empresa tem que estar em continuidade. Nós vamos verificar todo o passo a passo através do plano de estudos e aí sim executar a necessidade da empresa. Aqui eu coloquei para vocês alguns das nossas melhores referências bibliográficas na área. Então nós temos aqui planos da alta administração para atingir resultados consistentes com as missões e objetivos da organização. Estratégia é um padrão, isto é, consistência de comportamento ao longo do tempo. Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa envolvendo um conjunto de diferentes atividades. Estratégia é uma perspectiva, isto é, a maneira fundamental de uma organização fazer as coisas. Estratégia é um truque, isso é, uma manobra para enganar um oponente ou concorrente. Precisamos verificar dentro disso que tudo relacionado à estratégia tem que ser minimamente qualificado. De que forma? Vamos verificar, através do estudo, o que a empresa necessita. Dentro desses padrões, a gente vai colocar a firmeza das nossas informações e aí sim colocar dentro de um pequeno, médio e longo prazo a sua execução. Nosso próximo material é a administração e a gestão estratégica. O que a gente vai precisar verificar aqui? Dentro da administração estratégica, a gente vai tratar a arte da ciência de criar negócios bem-sucedidos. Por ser um processo contínuo, a gente precisa verificar todas as suas propostas de valor, seus objetivos e áreas de atuação. Aqui, como eu coloquei, são as referências a técnicas de gestão, avaliação e o conjunto de softwares, que são as ferramentas que vamos utilizar no dia a dia. Na formulação da tomada de decisões estratégicas em seu alto nível hierárquico. Esse processo contínuo, ele tem que ter interação e se adaptar à gestão da empresa e ao seu meio ambiente, levando em conta justamente a proposta de valor, os objetivos e a área de atuação. Já na gestão estratégica, a gente vai verificar o conjunto de práticas e objetivos definidos pelos gestores de uma empresa. Ou seja, a gente vai levar em consideração tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, tá? Da companhia. A gente determina justamente os principais objetivos da organização e como a gente vai utilizar esses objetivos para alcançar o que a gente está almejando. A gente vai alocar todos os recursos e para que a gente tenha a meta cumprida. A gente tem que concretizar aquilo que é a nossa meta final, aquilo que foi planejado. Coloquei aqui uma citação de Meirelles e Gonçalves, que a administração estratégica ela emergiu como parte do planejamento estratégico, que é atualmente considerado um dos seus principais instrumentos. A administração estratégica ela surgiu
com as etapas do planejamento, a seleção de caminhos para serem trilhados. A partir daí, a gente vai verificar os pontos fortes e os pontos fracos da organização, as ameaças e as oportunidades, que é a matriz fofa que a gente vai ver um pouco à frente. Dentro dessa atuação, a gente vai verificar justamente o quê? A administração estratégica ela é essencial para uma atuação eficaz na organização. Então, aqui dentro desse contexto, uma vez que a gente conhece todo o cenário da empresa, onde a gente está inserido, a gente sabe que os fatores que geram as oportunidades para o sucesso dessa empresa, como também aquilo que gera ameaça à sobrevivência no nosso cotidiano do ambiente externo, a gente vai reconhecer as fortalezas, vai reconhecer as competências e também as fraquezas internas e externas. Os administradores, eles precisam definir qual é a razão da existência da empresa e também a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar com esses recursos, certo? Aqui nós vamos utilizar, para entender a situação, a gente tem que ter umas 3 perguntinhas básicas na cabeça da gente para poder entender. Vamos lá, qual é a situação da empresa? Qual é a direção que desejamos seguir com essa empresa? E como vamos chegar lá? Ou seja, como a gente vai chegar no objetivo final da empresa para a gente diagnosticar o presente, né? A gente dá o diagnóstico do presente e planeja o nosso futuro. De que forma? A gente vai usar uma estratégia como base de adquirir objetivos de curto, médio e longo prazo. Então a gente tem que definir dentro do plano de ação o que eu tenho hoje dentro da minha empresa, o que é minha empresa hoje. Qual é a direção que eu vou conseguir seguir? Então, assim, o que é necessário dentro do meu planejamento, dentro dos estudos que eu realizei dentro dessa empresa, para poder dar um direcionamento? Ela precisa de mais algum campo? Ela precisa abranger alguma coisa? Ela precisa reter alguma coisa? Ela precisa terceirizar? Então, tudo isso, do andamento da nossa aula, a gente vai verificar em passos que vão ser abrangentes, abrindo um leque de informações. Dentro dessa matéria, nós também temos as alternativas estratégicas. Nós temos 3 tipos de alternativas que vão nos auxiliar no processo. Uma delas é a estratégia de crescimento. Ela visa aumentar os lucros, aumentar as vendas, a participação, aumentar consequentemente a empresa. Então, dentro desse contexto, a gente precisa verificar justamente subir, aumentar, crescer diretamente essa empresa e os seus números. Nosso segundo tópico seriam as estratégias de estabilidade. Dentro desse processo, a gente vai concentrar nas operações que a gente realiza dentro da empresa sem aumentar as unidades. De que forma que a gente vai fazer isso? Quando há operações em diversos setores, a empresa pode querer concentrar suas operações, seus esforços administrativos nas empresas existentes sem aumentar suas unidades. Como que a gente vai manter a unidade sem novas alterações? A gente pode utilizar, por exemplo, recursos terceirizados para assim a gente aumentar o nosso processo sem aumentar a demanda das nossas atividades internas. Eu posso ter parceiros ou pessoas que agregam valor à minha empresa. E o nosso último tema aqui dentro das alternativas são as estratégias de reduções. Então, assim, o que a gente vai realizar? Quando o resultado está abaixo do esperado, ou está muito desafiador o dia a dia da empresa, ou a gente não está conseguindo manter aquele fluxo, o que a gente precisa ver? É justamente uma estratégia de melhoria da situação negativa. A gente pode ter uma reviravolta dentro da empresa através das novas atitudes, a gente pode ter algumas mudanças, algumas reavaliações de procedimentos internos ou externos. A gente pode também desinvestir tudo que foi investido dentro da empresa, verificar o que pode ser agregado ou remanejado, ou se for o caso, realmente liquidar algum processo que não está atendendo a nossa demanda. Na nossa matéria, a gente tem o planejamento empresarial. O planejamento empresarial, ele vai agregar vários tópicos, mas ele seria a maneira mais prática de você ver a administração estratégica como um todo. Dentro dele, a gente vai utilizar alguns recursos.
Então, dentro desse planejamento empresarial, a gente precisa antecipar os nossos objetivos e metas. De que forma que a gente vai fazer isso? Principalmente através das estratégias que vão ser utilizadas para a gente alcançar a nossa meta. Então, assim, a gente precisa ser eficiente nesse processo. Deve ser feito a partir de uma sequência lógica. O plano de ação deve ser feito em curto, médio e longo prazo. E a gente também tem que verificar que isso significa projetar o futuro que a gente deseja. É definir o que é preciso realmente para chegar lá e definir e identificar o que deve ser mudado durante esse processo para que a gente obtenha esse êxito. O que a empresa pode planejar e também pode modificar durante o planejamento, caso não dê certo apenas o planejamento, a gente precisa realocar as informações e trazer a disponibilidade dos recursos que o nosso andamento trouxe para o planejamento da ação. Temos dentro da matéria os níveis de planejamento. O que são os níveis de planejamento? Eles são justamente a elaboração de verificar a linha de raciocínio do que a gente vai tratar nessa matéria. Aqui eu vou trazer para vocês apenas uma ideia sucinta da matéria. A gente vai desmembrar ela um pouco mais à frente. Com essa linha de raciocínio aqui, a gente vai ver os 3 níveis que são o estratégico, o tático e o operacional. No nível de estratégico, a gente vai ver diretamente a direção, ou seja, como a gente vai direcionar todo o nosso planejamento. A gente pode fazer uma associação aqui, por exemplo, a um casamento. O nível estratégico, ele é realmente o casamento, é aquilo que a gente pretende fazer. Então, a gente vai analisar justamente o caso. Nosso próximo tópico aqui seria o planejamento tático. Ele é um nível mais gerencial. Então, ele vai ser o nível de planejamento e delegar também as funções que a gente vai utilizar no dia a dia. Dentro desse nível tático, a gente vai ter a visão do todo. Eu gosto de colocar o nível tático como a esposa, porque é a esposa que vai gerenciar e delegar as funções de dentro da casa. Então, ela vai direcionar tudo o que precisa ser realizado e a forma como precisa ser realizado. Então, o planejamento de marketing, o planejamento da produção, o planejamento do RH, planejamento das finanças, do plano de operações, em geral, da atividade meio. Já no plano operacional, a gente vai ter o nível de operações mesmo, o fazer, o comando de fazer, seria mais claro dessa forma explicando. Então, assim, esse daqui eu coloco como o marido desse casamento. Por quê? É quem vai efetivamente elaborar e colocar em prática. Então, são as ações específicas por áreas e atividades finas, quem vai realizar realmente os processos para que o processo tenha andamento, para que o processo seja realizado. Como fazer o planejamento empresarial e como utilizar essas ferramentas? Dentro desse nosso planejamento, a gente vai verificar que a gente tem ferramentas, a gente tem formas de utilização e também de visualização do contexto geral. Dentro da nossa matéria, para poder utilizar esses recursos, a gente tem o ciclo PDCA. Ele é um termo em inglês e a gente vai utilizar justamente as letras das siglas para poder utilizar a continuação dos negócios. O P de Plan, que é planejamento. Dentro desse planejamento, a gente vai localizar os problemas e estabelecer o plano de ação. O D é de Do, que é o executar. Dentro de executar, a gente vai fazer exatamente isso. É o momento de executar o que foi planejado. O C de Check, que é o controle. A gente vai, dentro desse contexto, verificar as metas, controlar efetivamente as metas para saber se elas foram atingidas e acompanhar os seus indicadores. E o A de Act, que é agir. Agir é justamente padronizar, realizar as correções necessárias, padronizando tudo aquilo que deu certo nos processos anteriores. Todo processo deve envolver um planejamento. Esse planejamento, a sua execução,
os resultados monitorados durante esse período e controlados para que sejam feitas as devidas modificações quando necessário for. Então ele não é uma coisa engessada, ele precisa ser alinhado e adaptado ao cotidiano dessa empresa. Agora a gente vai passar para o próximo passo, que é dar forma para esse negócio. Por que a gente vai dar forma a esse negócio? Porque a gente precisa definir as suas características. Então a gente tem que fazer um estudo do mercado aprofundado para a gente conhecer realmente o mercado que a gente atua. Então a gente tem que conhecer o nosso produto, os nossos clientes, os nossos recursos para exigir da nossa empresa que ela tenha um presente e também um futuro. Porque se a gente fizer o planejamento somente para agora e na frente, se eu não tiver demanda, se eu não tiver público, se eu não tiver material, se eu não tiver recursos para isso, a empresa simplesmente deixa de ter seu funcionamento. Dentro dessa nossa característica de estudo, a gente precisa primeiramente visualizar qual é a missão da nossa empresa. Então, dentro de missão, a gente vai ver que é a razão de ser da empresa, o objetivo da empresa em si. Por que ela existe? Né? A gente precisa identificar o principal objetivo. Qual é o meu objetivo dentro da empresa? Então a missão, ela dá essa qualificação do que eu estou fazendo. Dentro de visão, a gente vai ver aonde a empresa quer chegar. Não necessariamente só a questão financeira, mas qual é o meu ritmo de empresa? O que eu quero que a minha empresa se torne? Eu posso começar com uma pequena empresa, mas qual é a visão de futuro dentro de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Eu quero que ela se torne uma multinacional, por exemplo. Eu quero que ela tenha, hoje eu tenho 2 funcionários, eu quero que ela venha a ter, 200 funcionários, 1000 funcionários. Eu quero que ela se torne uma franquia, eu quero que ela se torne referência no mercado. Então tudo isso a gente vai agregar aqui, aonde a minha empresa vai chegar, o que ela vai se tornar. E por último, dentro dessa forma aqui, a gente precisa identificar os valores da nossa empresa. Então os valores são os princípios, ou seja, o conjunto dos princípios que ajudam a guiar o negócio. Então a gente precisa refletir aqui dentro quais são os comportamentos que a gente quer que nossos colaboradores e nós como gestores também tenhamos dentro da empresa para que a empresa seja valorizada futuramente. Dentro dessa matéria, nós vamos verificar a análise de SWOT ou matriz fofa. Provavelmente em alguma das nossas aulas você já teve visto esse material. Então, dentro desse material, a gente vai verificar justamente, dentro da sigla em inglês da SWOT, nós temos a tradução para o português, que fica muito mais claro para a gente decorar. Então, são nossas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Dentro disso, a gente precisa descobrir exatamente o que foi tratado. Nossos pontos fortes, nossos pontos fracos dentro da empresa e assim como também é possível descobrir nossas oportunidades e nossas ameaças. Isso tanto externo quanto interno. Verificando essas oportunidades, a gente tem mais clareza das informações e pode trabalhar aquilo que são fraquezas e ameaças. Principalmente trabalhar nossas forças e oportunidades para que o crescimento da empresa seja nítido. Dentro dessa matéria, a gente pode utilizar as matrizes. Nós temos 2 matrizes, que é a matriz BCG e a matriz GE. Com o diagnóstico feito, agora a gente vai fazer o que com esse material? A gente vai qualificar o planejamento. Então, os mais utilizados dentro da nossa matéria é justamente esses. A matriz BCG, ela analisa o desempenho dos produtos e sua participação no mercado. Então, ela identifica quais são os que geram mais ou menos receita, mais ou menos custo e risco também, tá? Dentro da matriz GE, nós vamos identificar quais são os melhores produtos e serviços para a gente investir e a nossa empresa ficar dentro de um cenário previsto. Então, aqui a gente vai ter uma visão geral para poder ter acesso aos melhores acessos e investimentos para ter uma lucratividade mais efetiva. Nosso próximo passo é justamente a questão de marketing. Tudo dentro da empresa
voltado para um marketing, porque como é que nossos clientes vão nos conhecer? Quais são as estratégias que nós vamos utilizar para sermos reconhecidos no mercado? O que pode ser realizado no nosso cotidiano? Quais são os nossos parceiros? O que a gente vai utilizar? Redes sociais, e-mail, mala direta? Tudo isso envolve o nosso marketing. Então é preciso desenvolver as estratégias de marketing para identificar quais são os melhores canais, o que o nosso público utiliza para poder atingir, para a gente atingir realmente esse público-alvo. Quais são os canais, os meios que a gente pode usar de recurso para ter um retorno. E aí, quando possível, a gente sempre vai fazer uma análise para saber se a gente está indo pelo caminho certo. Se esse recurso que a gente está utilizando realmente tem efetividade e está dando retorno para a nossa empresa. E por último, a gente tem o balanço de scorecard. O que acontece aqui dentro? Ele vai mostrar realmente os indicadores de desempenho, nossos gráficos, nossos números, nossas perspectivas. Então a gente precisa avaliar aqui a parte de finanças, que é a nossa área financeira, os nossos clientes, os nossos processos internos, que são as nossas operações internas, as pessoas e aprendizados, que são nossos recursos e infraestrutura. Então, como estão os nossos números? Como estão os nossos crescimentos, nosso desenvolvimento? Os nossos funcionários estão desenvolvidos, estão sendo treinados para isso? Então, a gente aqui vai apresentar um mapa estratégico. É aqui dentro que a gente vai utilizar as ações propostas para ver uma relação de causa e efeito. Dentro disso, a gente vai utilizar a nossa perspectiva de estrutura e de recursos, nossa infraestrutura, ou seja, nossos serviços, máquinas adequadas, os profissionais estão motivados? São profissionais competentes? Você está dando recursos para esses funcionários utilizarem? Quais são as nossas perspectivas internas, com produtos sem defeito, as nossas entregas pontuais, a nossa inovação nos produtos e serviços? Então a gente tem que verificar aqui dentro a satisfação e a fidelização de como um todo. E também a gente tem que verificar se tudo isso que a gente está realizando traz um controle, um retorno dos investimentos alocados, para a gente verificar se o valor que a gente está agregando para a empresa também está trazendo valor para a nossa empresa, para os nossos acionistas e, consequentemente, para o nosso processo. Na nossa matéria de planejamento empresarial, nós vamos subdividir agora o que nós vimos nos slides anteriores. Nos slides anteriores, a gente verificou que a gente tem os tipos de planejamento, como eu usei como referência o casamento. Dentro de planejamento estratégico, nós temos aqui justamente o que nós tratamos como sucinto lá, e agora a gente vai abrir esse leque. Então aqui são a definição das estratégias ao longo prazo, para que se alcance os resultados desejados. Então aqui é o momento de definir onde eu quero ir e como fazer para chegar lá. Mas a gente também necessita ser flexível, como eu avisei para vocês. Então, caso existam esses ajustes, a gente vai realizar aqui. Porque o que a gente precisa identificar aqui? Qual é o nosso plano de ação efetivo? Como que a gente vai verificar e ter um diagnóstico de mercado? Como que a gente vai verificar que todos tenham a mesma visão? Então, aqui é uma opção, nessa fase é uma opção da gente começar a verificar e pautar. Dentro de um planejamento estratégico, eu gosto de usar um checklist, uma forma da gente verificar o passo a passo. Quando a gente coloca as ideias em um papel e tica aquela informação, assim que ela for concluída, fica mais nítido e mais claro o nosso fundamento. A gente tem uma sequência a ser analisada. A gente vai pegar passo a passo, vai pegar item a item e justificar cada um daqueles itens. A partir do momento que a gente pega uma listagem, a gente consegue verificar o que está faltando ao ter a visão do todo e acrescentar nessa nossa listagem para que ela seja checada ao longo desse prazo. Nosso próximo tema é justamente o tático. O tático, como eu disse para vocês, ele vai buscar otimizar esses resultados a médio prazo. Ou seja, a gente vai planejar as regras,
o funcionamento. Como eu disse para vocês lá na questão do tropa de elite, o termo tático ele vem justamente de táticas de guerra, de como era utilizado pelas forças armadas, como eles implementavam todo o processo das guerras ou de utilizações militares dentro de uma sociedade civil. Então, assim, ele faz o possível para que as ações se unam ao planejamento estratégico ao operacional. A gente vai unir tudo que for estratégico e colocar na conduta operacional, ou seja, eles são ligados. De que forma que a gente vai ver isso? No planejamento no planejamento tático, é o momento de distribuir as tarefas entre cada uma das pessoas que estão dentro da empresa. Então, dentro disso aqui, a gente vai delegar efetivamente o que cada pessoa precisa realizar, de que forma que cada pessoa precisa realizar, e as boas práticas também têm que entrar dentro desse planejamento tático. Após estudar o planejamento como um todo, é hora de definir o que cada departamento da empresa precisa fazer e como fazer. Aqui a gente pode colocar dessa seguinte forma, ó. Sua otimização é elevada com o objetivo de entregar o resultado planejado. Ou seja, a gente possibilita que cada um compreenda o seu papel, cada um sabendo o que fazer, como funciona, como é o andamento e também um recurso necessário dentro das empresas que pouco é avaliado, mas estão revendo essa nova possibilidade, vamos colocar os nossos funcionários para serem treinados e também para que eles tenham essa capacidade aguçada através de treinamentos, de estudos e de formas de avaliação dessa pessoa para que ela entenda o contexto não só da prática, mas também da teoria. Nós temos também o planejamento operacional. O que a gente vai ver dentro do planejamento operacional? A finalidade aqui, o objetivo é definir quem é o responsável por cada tarefa. Então, dentro do planejamento, é essencial que para o sucesso do negócio, que a gente tenha muitas vezes ignorado o processo operacional, sendo que ele tem que ser priorizado dentro do planejamento. O que pode colocar em risco todo o nosso cronograma dos próximos anos se a gente não seguir ele à risca. A consequência é o crescimento do nosso negócio. Não adianta nada a gente delegar todas as funções para que elas tenham pessoas ou situações para serem realizadas dentro do período, mas se a gente não tiver quem o faça qualificado para isso. Como eu citei lá para vocês, a gente coloca como marido. Então, muitas pessoas, muitas esposas no caso, né, utilizam seus maridos como recursos de fazer as atividades dentro de casa. Vou usar um exemplo bem simples para vocês. Quando, por exemplo, queima o chuveiro da nossa casa, a mulher normalmente não realiza essa atividade. Existem mulheres que realizam esse processo, mas normalmente o que elas fazem? Delegam aos seus esposos essa atividade ou procuram o marido de aluguel, que é uma função bem utilizada hoje no dia a dia das donas de casa. Porque é uma pessoa qualificada que sabe fazer aquele recurso e pode entregar pronto para a gente. Mas aí a gente também tem que verificar dentro desse processo, já que a gente delegou essa pessoa para fazer, essa pessoa sabe fazer, agora a gente tem que colocar o prazo e fazer com que ande, tenha andamento todo o processo que a gente definiu. Como vai ser feito? Vai ser focado nas ações de curto prazo. Eu não posso esperar para que esse chuveiro passe um mês sem ser arrumado, porque principalmente agora, época de frio. No frio eu preciso de um chuveiro quente, eu não vou tomar banho gelado, porque senão eu vou ter que procurar outros recursos para poder suprir essa necessidade. Então, para suprir a necessidade, é preciso que seja realizado em curto prazo, para que o processo tenha andamento, viabilidade e também que seja feito logo para que o funcionamento da empresa tenha continuidade. E aí eu coloquei aqui para ajudar a gente nessa fase, a gente usa a gestão de pessoas por competência. Então a gente vai justamente fazer o que foi informado, analisar pessoas qualificadas que tenham recursos, estudos, saibam fazer
e também tem uma teoria para avaliar justamente os elementos. O que a gente vai precisar com essas pessoas? Os métodos utilizados, vamos envolver essas pessoas no processo. A gente vai avaliar também os recursos necessários para utilizar essa tarefa. Um exemplo disso é o quê? Tá, vamos voltar à situação do chuveiro. Se eu quero fazer a troca do chuveiro, mas eu não tenho um chuveiro novo para trocar, como que eu vou viabilizar isso? Como eu vou fazer com que o andamento desse processo seja realizado? Então, quando eu vou fazer todos esses processos, como eu disse na listagem lá, eu tenho que colocar na minha listinha. Preciso comprar um chuveiro, preciso comprar fita isolante, preciso comprar fios, preciso desligar a chave de energia, preciso de ter uma lanterna, porque às vezes o local onde está mexendo com isso é bem escuro e a pessoa precisa ter uma visibilidade. Então eu tenho que trazer para esse profissional na minha empresa todos os recursos adicionais para que ele possa realizar os seus recursos diários no andamento e também no desenvolvimento do processo. Nosso próximo tema aqui, a gente vai agregar todos os nossos itens antes mencionados para agora, porque agora a gente vai trabalhar a importância da estratégia e o planejamento das organizações em tempos de crise. Como que a gente precisa utilizar isso? Dentro da nossa matéria, eu utilizei aqui das nossas referências bibliográficas, que é o Drucker, e aí ele fala assim pra gente: quando a empresa traça objetivos e metas, a gente busca justamente alcançá-los e ela tem claramente definido do porquê ela existe, o que e como faz e sabe aonde chegar. Dentro do nosso plano de ação, a gente vai utilizar todos os recursos antes mencionados. O nosso objetivo e a nossa meta são os nossos principais polos. Por quê? Traçado o objetivo, tendo a nossa missão, nossos valores, nossa estratégia montada em cima de um passo a passo de um recurso, a gente tem que alcançar aquele objetivo. A gente está ali justamente porque foi traçado e foi para ser colocado em prática. Quando essa prática vem, a gente vai saber onde vai chegar, qual é o recurso e como foi feito durante todo o recurso. Quando você realiza uma linha de planejamento, uma linha do tempo dentro da empresa, e essa linha é cumprida com seus principais ajustes e verificando que tudo o que foi traçado já está seguindo aquela linha de raciocínio, a gente chega no objetivo final. Então, quando a gente faz um planejamento, normalmente a gente demora aí de 3 a 6 meses para realizar o planejamento, mas também a gente faz um planejamento não só de 3 a 6 meses, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, que são linhas que a gente tem que reavaliar, digamos assim, todo o processo para que a gente tenha a visão do todo. Como a gente verificou nos últimos tempos, é possível fazer mudanças em curto prazo pela necessidade da empresa. Então, aqui a gente colocou um textinho de como a gente vai utilizar essa demanda. Aqui a gente coloca que quando a gente traça a rota, a gente deve seguir no desenvolvimento de processos da empresa. Temos a visão do todo. Se a empresa trabalha sem planejamento, as atitudes tomadas pelos gestores parecem apenas como se fossem paliativas, como se a gente estivesse apagando um incêndio. Quando a gente faz isso, realmente a gente não vai ter um andamento eficaz e a gente sempre vai estar simplesmente mantendo a empresa com uma visão sem perspectiva, né? Então, como consequência, todas as nossas ações ficam limitadas, porque a gente vai agir no dia a dia com sintomas e não com uma cura, digamos assim. Então, não são bases de sustentação dos problemas apresentados. A gente tem que ter controle total e efetivo. Aqui a gente vai continuar. Onde caso ocorram situações inusitadas ou fases de crise, saibamos orientar o andamento dos processos por esgotar os recursos de análise e conhecimentos da área de atuação.
Ou seja, aqui a gente, principalmente em tempo de crise, o empresário ele não deve assumir risco desnecessário. Ele justamente precisa elaborar o planejamento consistente, ele precisa ser conciso, de forma objetiva, que a gente pode ter um norte para a nossa empresa, com atitudes a serem desenvolvidas nessa empresa durante toda a gestão. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode ser o diferencial da empresa no mercado atualmente competitivo, justamente porque a gente tem planos, a gente pode chamar de plano A, plano B, plano C, caso o primeiro objetivo a ser alcançado não tenha a efetividade e também possa ter ocorrido alguma crise, alguma fase que não deu andamento, digamos assim. Então, agora a gente pode utilizar essa questão da pandemia. Muitas empresas, elas trabalham com entradas e saídas. Não é o ideal, mas existem muitas empresas que utilizam esse recurso dessa forma. O que é ideal para uma empresa? É justamente a utilização dos recursos no dia a dia. De que forma? Se eu tenho uma empresa de pequeno porte, o ideal seria que eu pague os meus funcionários, o ideal é que eu pague os meus impostos, pague o meu efetivo de transporte, de fornecedores e afins. De que forma? De forma efetiva, dentro dos seus padrões. Mas que eu também, dentro desse lucro que a empresa precisa gerar, eu tenha também uma reserva. Essa reserva ela vai justamente trazer para o meu cotidiano uma segurança que, caso me falte algum recurso à frente, que aconteça algo que possa não trazer dinheiro, eu possa honrar com os compromissos que eu fiz a longo prazo. Então, quando a gente trabalha justamente aquela gestão dos custos que a gente viu em outras matérias aqui, a gente precisa verificar que, quando eu não tenho recurso, eu tenho de onde tirar esse recurso. É como se fosse uma poupança ou um cofrinho dentro da empresa. E a gente também pode utilizar esses recursos de forma de investimento. Eu vou utilizar os meus recursos, vou investir esses recursos para que ele me traga também um retorno financeiro dentro de um período que possa atender a minha demanda. Pessoal, a nossa matéria é essa. Bons estudos a vocês. Nós temos todo o nosso material disponível na plataforma do aluno. Então, em nome do Monte Oreb, a gente agradece a presença de vocês. Bons estudos. Todo o nosso material está disponível na plataforma do aluno. E lá tem todos os recursos de fórum para vocês poderem discutir a matéria. Um abraço.